Bom, vamos falar agora sobre as dízimas e os exatos, né? Então, número racional, o que é um número racional? É sempre que a gente representa um número por uma fração, ou seja, uma divisão, né? Pode receber duas classificações, decimal exato e dízima periódica. Número decimal são os nossos numerozinhos com vírgula. Então, eles tanto podem ser chamados de decimal exato como de dízima periódica. Qual é a diferença entre eles? A gente vai ver agora. Então, o número decimal exato é resultado de uma divisão cujo resto é zero. Então, vocês já estão acostumados a fazer divisão. Vocês sabem que a gente tem o dividendo, nós temos o divisor, nós temos o dividendo, o divisor, o quociente, que é o nosso resultado dessa divisão, quociente, e o resto, certo? E aí, o que é o nosso decimal exato? É sempre que o resultado dessa divisão tem um resto igual a zero. Então, quando a gente realiza essa divisão, que a gente vai pegar o nosso dividendo e dividir pelo divisor, o resto dessa divisão vai ser igual a zero. Então, a gente diz que é uma divisão que finita, ela vai ter fim, tá bom? A gente consegue chegar no fim dessa divisão. Já a dízima periódica é resultado de uma divisão cujo quociente é infinito. O que isso quer dizer? Que essa divisão ela nunca vai chegar ao fim. Então, o nosso resto vai ser zero? Não. Sempre que a gente estiver falando de dízima periódica, o nosso resto ele nunca vai se igualar a zero, ele nunca vai chegar a zero. Ou seja, essa divisão ela vai sempre continuar. Então, essa é a diferença entre o nosso decimal exato e a nossa dízima periódica, tá bom? Então, olha só, uma divisão cujo quociente é infinito, mas repete-se num período. Então, vocês vão ver que os valores ali dessa parte decimal, desse número decimal, ele fica se repetindo, tá? Então, olha só, o período é formado pelos números que se repetem infinitamente. A fração correspondente à dízima é chamada de fração geratriz. Isso daqui a gente já vai ver daqui a pouco. Então, aqui a gente tem um exemplo de número decimal exato. Ou seja, quando a gente faz essa divisão do 25 por 2, a gente encontra como resposta 12,5. Só que o resto dessa divisão, se vocês forem calcular aí na casa de vocês, vocês verão que o resto vai ser zero. Ou seja, a gente consegue chegar ao fim dessa divisão. Por isso que a gente fala que é um decimal exato. Já no exemplo de baixo, perceba, eu tenho 2/3. Então, eu vou pegar o 2, vai virar meu dividendo, o 3 vai virar meu divisor. Quando eu for fazer essa divisão, eu nunca vou chegar no resto zero. Por quê? Porque essa divisão ela é uma divisão infinita. Por isso, eu tenho uma dízima periódica. E aqui a gente consegue observar o período dela, Olha o 6 se repetindo. Então, eu vou ter uma infinidade de 6. Isso aqui vai ficar dando 6, 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 6 infinitamente. E eu nunca vou conseguir terminar essa divisão. Tá legal? Então, esse daqui é um exemplo de dízima periódica. Aqui embaixo, aqui é a nossa fração geratriz, a fração que gerou essa dízima periódica. E aqui é o nosso período que eu já falei pra vocês. Aí, olha mais um exemplinho embaixo, também de dízima periódica. Eu tenho 28 dividido por 33. Quando eu vou fazer essa divisão, mais uma vez eu vou ter ali um período. Qual vai ser o meu período? Vai ser 84, 84, 84, 84. Então, sempre que eu for fazendo essa divisão, eu vou encontrar o 8, depois o 4. 8, depois o 4. 8, depois o 4. O que isso quer dizer? Que o meu resto nunca vai ser zero. Ou seja, eu tenho aqui um exemplo de dízima periódica. Tá legal? E nesse caso aqui é interessante a gente mostrar também que o período vem representado por esse traço. O que esse traço ele quer dizer? Que aquilo ali vai se repetir. Tá legal? Que aquele ali é o período da nossa dízima periódica. Então, aquilo ali vai ficar se repetindo. Eu posso escrever assim, ou eu poderia ter escrito 0,84, 84, e aí eu botava as reticências para indicar que aquilo ali não tem fim, tá? Lembra lá nos 3 pontinhos em português? Então, é exatamente o mesmo significado. Esses 3 pontinhos significam que não acabou ali. A gente continua tendo esse período se repetindo, tá legal? Aí, eu botei aqui alguns exemplinhos pra gente ver, Encontre a forma decimal da fração 4/5. Então, para a gente encontrar a forma decimal, vocês já sabem. A gente faz a divisão daquela fraçãozinha ali. Meu numerador passa a ser dividendo, meu denominador passa a ser divisor. Vou fazer a divisão de 4 por 5.
Só que 4 é menor que 5. Então, eu preciso transformar esse 4, que é unidades, em décimos. Lembra que a gente viu já a divisão com quociente decimal? Então, meu 4 passou a ser 40. Só que quando eu faço isso, eu preciso acrescentar um 0, né? No caso, a gente acrescenta vírgula. Mas como vírgula ela não pode ficar sozinha, a gente precisa colocar aquele zerinho ali na frente, tá legal? Aí eu vou ficar com 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 é 8. Deu resto 0, então eu acabei minha divisão. Vocês sabem, quando a gente encontra resto 0, significa que a nossa divisão foi concluída, né? Então, esse daqui é um exemplo de quê? De divisão exata, de decimal exato. Por quê? Eu consigo chegar no resto 0 dessa divisão. Olha lá, número exato é o resultado. Então, para dividirmos o numerador e o denominador de uma fração, utilizamos o conhecido algarismo da divisão, que foi o que eu falei mais na frente. Portanto, 4/5 é igual a 0,8. Então, está resolvido o nosso probleminha. O segundo exemplo, a gente tem: determine a forma decimal da fração 174 sobre 45. Então, como a gente vai fazer isso? Da mesma forma, a gente pega o 174 e divide por 45. Só que perceba que, olha aqui, deu 300. Aí, a gente encontrou 6. Deu 300 de novo. Vamos encontrar 6. Aqui, a gente vai acrescentar um 0 e vai continuar achando 6. Então, o que está acontecendo ali? A gente sempre chega no mesmo resto. O nosso resto, ele sempre fica ali como 300. Então, o nosso resultado vai continuar sendo o mesmo. Vai continuar sendo 6. Então, se o nosso resultado está se repetindo, o nosso resto está se repetindo, quer dizer que a gente tem uma dízima periódica. Então, essa divisão, ela é uma divisão não exata, ela não vai ter um fim, o nosso resto, ele nunca será 0, ok? Aí eu trouxe também para vocês algumas coisinhas sobre a nossa dízima periódica. Lembra que eu falei lá do período? Então, nós temos dois tipos de período. Temos o período simples e o período composto. Vamos ver a diferença entre eles. Período simples. Quando a dízima periódica é do tipo simples, o seu período é composto por um mesmo número ou um conjunto de números que se repete infinitamente. Olha aqui o exemplo, o 0,22222. Isso quer dizer que a gente sempre vai encontrar o quê? O número 2 ali. O nosso resto, sempre que a gente pegar o resto para dividir, a gente vai ficar encontrando 22222. Então, o nosso período simples aqui é igual a 2, que é ali a nossa parte decimal que está se repetindo, ok? No exemplo de baixo, o nosso período simples já vai ser 24. Por quê? Porque a nossa dízima periódica, a nossa divisão, vai estar sempre dando 24, 24, 24. Na verdade, é sempre 2 e 4. Você primeiro divide por 2... Primeiro você acha o quociente 2, depois quociente 4, depois 2, depois 4, depois 2, depois 4. Então, há uma repetição desses números. Então, o nosso período simples, nesse caso, é igual a 24. Já o período composto é sempre que a dízima periódica é considerada composta quando o quê? Quando apresenta um anteperíodo que não se repete. Ou seja, quando tem ali uma casinha decimal, que é a primeira, que ela vai ficar isolada, ela não vai se repetir. Só o que se repete é o que vem atrás dela. Então, olha esse primeiro exemplo aqui. A gente tem o 0,244444. O que essas reticências indicam? Que o nosso 4, ele vai seguir se repetindo. Agora, esse 2, ele só apareceu aqui na frente. Eu não vou ter mais 2 depois disso. Então, aqui no caso, o nosso período é composto, porque eu tenho um númerozinho ali que não vai se repetir. Então, quem vai ser meu anteperíodo? O 2, que é o número que não se repete. Quem vai ser o meu período? O 4, que é aquele valorzinho que vai ficar se repetindo, ok? Olha o exemplo de baixo, eu tenho 4,3522. Nesse caso, quem vai se repetir é o 2, o 35 não. Então, neste caso aqui, o meu anteperíodo é o 35. Já o meu período vai ser o 2, que é aquele número que vai ficar se repetindo ali infinitamente. Então, o período simples é quando a gente só tem um valor ou uma combinação de valores que vão sempre se repetir, sem ter nenhum valor anterior a ele que não se repita, tá? Isso a gente está falando da parte decimal. Por exemplo, esse 1 aqui, o inteiro, ele não conta para essa parte do período. O período é sempre após a vírgula, é sempre a parte decimal desse número. Já o período composto é sempre que a gente tenha um anteperíodo, sempre na parte decimal. Aqui nesse caso 2, nesse caso 35. É aquele valor que não se repete, mas ele faz parte ali da parte decimal desse valor, desse número, ok?